Olá pessoal, aqui é o Edilson da Vitec Climatização. Hoje nós vamos tratar sobre um assunto que incomoda muito aí os clientes, falando sobre o aparelho que não está funcionando o aquecimento. O período que está quente, o pessoal usa a refrigeração, funciona normal, mas quando eles vão mudar, que chega na época do frio, o aparelho não funciona, o aquecimento não entra. Então a primeira coisa que nós temos que ver é o seguinte: o aparelho é quente e frio? Realmente o aparelho ele tem a configuração de quente e frio ou ele é só frio? Porque muitas das vezes o cliente pega o controle e ele entra aqui na configuração e ele vê que quando ele muda o módulo aqui, ó, se ele vir aqui no módulo de aquecimento, né? Ele vem aqui. Então ele vem aqui no aquecimento. Ele põe no aquecimento e sobe a temperatura para 30, por exemplo. Só que muitas das vezes o aparelho dele não é quente, mas o controle é universal. Ele aceita a configuração de quente porque é para outros aparelhos. Então o primeiro ponto que a gente tem que verificar, o aparelho ele é quente e frio? Vou deixar aqui na descrição para vocês uma imagem aqui abaixo, onde vocês vão ver a etiqueta que tem a configuração onde mostra que o aparelho realmente ele é quente e frio ou ele é só frio. Porque se ele for só frio, não vai funcionar. Tá? Então, é quente e frio? A configuração do controle está correta? Então, o aparelho tem que funcionar. Por que muitas das vezes acontece de não funcionar quando chega nesse período do frio? O cliente coloca lá, muitas das vezes para funcionar o aquecimento e ele não entra o aquecimento. Eu vou mostrar aqui fora para vocês verem a unidade externa, que é a condensadora. Nós temos aqui a unidade condensadora para facilitar. Eu já fiz a remoção da frontal aqui de proteção, tá? Então aqui nós temos a placa, que ela recebe, é a placa inversora que recebe a informação da unidade interna. Então o que acontece? Quando você coloca lá o aquecimento, existe aqui uma válvula, que é uma válvula solenoide. Essa válvula, ela é responsável por fazer a mudança do sentido do gás. Porque existe um registro ali que o aquecimento ele se dá por troca de gás. Então o trabalho do compressor, quando ele comprime o gás aqui, ele aquece e faz com que entre aqui, troque o calor. O frio que está lá dentro sai aqui na unidade externa e o aquecimento vai sair lá dentro na unidade interna, tá bom? Então o que acontece? Primeiro ponto, essa válvula, ela pode estar, o êmbolo, existe um êmbolo aqui dentro que ela imanta e faz a mudança do sentido do gás, né? Essa válvula aqui, ó, para vocês saberem se ela está funcionando, eu vou remover ela aqui, ó. Vou remover ela, ó. Ó, ela imanta, a chave não cai. Por quê? Porque ela está imantando. Tá chegando aqui uma tensão que está dizendo aqui, ó, de 220 volts. Se chegar essa tensão aqui, então essa peça não está com problema, porque o problema poderia estar nessa peça. Mas como está chegando 220, ó, ela está imantando a peça, ó, ela imanta, a peça não cai, então essa peça não está com problema. O problema pode estar ali no êmbolo, aquele êmbolo lá dentro. Aquele êmbolo ali, ó, ele pode ser que ele emperrou o acionamento dele e ele acaba tendo o problema de não fazer a inversão do sentido do gás. O que a gente pode fazer? Pegar uma chave e dar uma batidinha ali, ó, naquele ponto ali, ó. Dá uma batidinha com muito cuidado para não amassar ali, mas dá uma pancadinha aqui, ó, que é onde ele vai fazer a inversão. Vocês podem ver que tem 3 tubos de cobre lá no fundo. Aqueles 3 tubos de cobre ali no fundo, ó, é o sentido do gás, os 3 ali, ó. Ora ele tá do meio da direita e ora ele tá do meio para a esquerda, que é o aquecimento e a refrigeração. Que essa peça aciona e faz mudar o sentido do gás. Se essa peça tá ok, então o problema tá ali. Você deu uma pancadinha aqui, uma batidinha aqui, ó, ele às vezes já destrava. E aí você coloca novamente essa peça e aí ele volta a funcionar o aquecimento novamente, né? Estamos falando só sobre essa peça hoje, que é um dos problemas comuns que acontece, porque como a gente tem um período maior de trabalho na época do frio, na época do calor, a gente trabalha basicamente 8 meses com ar-condicionado. E quando chega no frio, a gente trabalha basicamente 4 meses para trabalhar com aquecimento. Durante esses 8 meses, acomoda a posição daquele êmbolo e ele trava, porque ficou 8 meses parado ali. E aí quando chega na época do frio que a gente vai mudar, ele não volta mais, porque travou o êmbolo e ele não volta. Então tem que dar essa pancadinha, por isso é muito importante mudar o ar-condicionado, a configuração para aquecimento, mesmo na época do calor, para ele poder sair dessa acomodação que ele está e acabar não ficando fixo, travar ali. Ok? Então é sobre isso que a gente queria falar. Ajuda nós aí, dá um like.
E acompanha nós aí, compartilha os vídeos para ajudar nós aí a ajudar o pessoal aí na parte dos ar-condicionado e climatização, ok? Um abraço.